Oi, pessoal, boa tarde. Agora estamos oficialmente fazendo o convite ao nosso colega, nosso parceiro de trabalho, José Toqueto. Tudo bem, Toqueto? Tudo bem? Tudo Deixa eu jóia. aumentar o... Então, nós estamos ao vivo. Já agradeço aí a participação das pessoas que estão conosco. Fico muito contente a gente poder trocar hoje informação com o Toqueto, que é um engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho e tem uma vasta experiência já na área de auditorias, né? Inclusive as auditorias sociais, né? E tem feito consultorias no ESG. Então, nós montamos uma parceria, começamos a fazer alguns trabalhos juntos e imediatamente nós pensamos em fazer essa conversa para que a gente pudesse trocar essas informações, mas também deixar um canal de comunicação aberto com as pessoas que estão aqui conosco e tiverem, enfim, curiosidade, perguntas, porque a gente sabe, é um tema relativamente novo, pelo menos a sigla é nova, né? E a gente quer conversar e dar oportunidade para a gente estar trocando informações sobre isso. Então, assim, a primeira coisa, além de agradecer, já pedindo assim, quem quer trocar conosco, por favor, vai escrevendo as perguntas que eu vou passando para o Toquete à medida do possível, assim a gente vai conversando, né? Vamos deixar bem aberto para isso. E também dizer que nós vamos, na medida do possível, né, tentar fazer com que a conversa seja muito tranquila, amena e que realmente a gente possa bater um papo, né, Toqueto? Então, muito obrigada Ótimo, pelo ótimo. convite, por aceitar o nosso convite. E eu vou partir, então, Toqueto, depois de te cumprimentar, te apresentar, já querendo saber o seguinte, né? Que é a nova palavra, nova sigla, né? ESG, afinal, o que mudou da sustentabilidade que a gente conhecia há tantos anos para essa sigla? É. Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? Então, é um prazer estar aqui falando dessa coisa que a gente gosta tanto, né? Que é a sustentabilidade, ESG, ou seja lá como se chame, né? Atualmente é ESG. Então, já entrando direto na tua pergunta, assim, é, o que forma o ESG é mais ou menos o que formava a sustentabilidade, o triple bottom line, o econômico, social, ambiental. Então, na verdade, é uma nova formatação de algo que já existe, que já vem sendo trabalhado nas empresas há muito tempo. Há diferenças de conceitos, claro, né? As coisas evoluem em termos de conceitos, mas o conteúdo do ESG, do ESG, do ambiental, social e governança é mais ou menos a mesma coisa. O que talvez tenha mudado, assim, claro que se nós for olhar palavra por palavra, tem diferenças, né? Uhum. Mas eu acho que eu acho que é um movimento que se fez em relação à sustentabilidade, que era antigamente responsabilidade social corporativa, etc., para, eu acho que dar uma acordada, dar uma mexida nas empresas, né? Claro, talvez tenha consultorias criando um novo foco de trabalho, criando oportunidades de mercado, ou uma forma diferente de palavras que vão dar uma inovação, que vão mudar alguma coisa. Mas, basicamente, eu prefiro pensar, ou se não foi essa a intenção, eu acho que a grande diferença que a gente tem que olhar para o ISD em vez da sustentabilidade é que não basta mais somente ser sustentável, né? Nós temos que fazer mais do que ser sustentável. Sustentabilidade pressupõe sustentar o que está sendo feito. E isso já não adianta mais. Nós temos que regenerar o que já foi impactado negativamente nesses anos todos. Nós temos que ter ideias novas, iniciativas novas, nós temos que ter criatividade, inovação para fazer coisas diferentes, né? Isso é um princípio de compras sustentáveis, por exemplo, soluções inovadoras. Então, não basta fazer o que já vem sendo feito que nós vamos ter os resultados que nós estamos tendo, né? Já dizia lá, eu acho que é de Einstein essa frase um pouquinho diferenciada. Mas assim, ó,
vamos pensar no ESG como uma sacudida, né? Então, assim, ó, não dá mais somente para ficar como nós estávamos. O ESG agora com um foco maior em governança, que é quem decide, né? Quem planeja, quem executa, quem vai dar a direção. Que buscar coisas diferentes, tem que fazer mais. Nós estamos na época, no período, digamos assim, de ações, né? Planejamento, tudo é importante, foi feito, mas agora nós temos que colocar em prática boas práticas, né, sustentáveis para que a gente consiga fazer coisas diferentes. Eu acho que o ESG está sendo utilizado também como um motivador, né? Então, assim, agora a Bolsa de Valores está focando em empresas que têm um ESG mais forte na sua atuação. Então, ótimo. Então, que seja ou para desenvolver o mercado de ações, ou para direcionar os fundos, seja pelo que for. Eu acho que nós temos que considerar um novo momento, né? Nós temos que realmente investir em empresas mais sustentáveis, fazer com que as empresas menos sustentáveis passem a ser mais sustentáveis. Nós temos que ajudar as empresas a saber onde elas estão neste movimento todo para que elas se tornem sustentáveis. Então, assim, ESG, eu acho que é a nova, seja pelo que for, é bom e tem que dar essa sacudida em todas as empresas. Perfeito. Eu já falei um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas tá tudo certo. Vai ser assim. Retomando, né? A primeira coisa que nós conversamos foi sobre o que mudou, né? O que a sigla ESG mudou do conceito de sustentabilidade que nós já tínhamos, né? Então eu gostei do enfoque que você deu, que é uma motivação, enfim, para que as pessoas, as empresas, né, comecem a dar uma sacudida, reavaliar, né, as questões que já estão sendo feitas e comecem a imprimir, então, né, os critérios de ESG dentro das suas organizações, né? Então, assim, você começou a falar várias coisas e a primeira que a gente já viu aí, que eu gostaria de conversar um pouquinho mais, que disse, bom, se a gente pegar o pé da letra, mudaram algumas coisas, né? Então, quem sabe vamos conversar um pouquinho mais, Toqueto. Antes nós tínhamos o tripé, social, ambiental e econômico, né? Agora nós temos o social, ambiental e a governança, né? Quem sabe coloca para a gente, assim, de forma que a gente consiga ver o que está dentro de cada um desses pilares do ISD. Certo. Bem, assim, tem várias formas de chamar também, né? Tem gente que já está chamando de governança ambiental, governança social e governança corporativa. Então, aí tem vários enfoques, mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, ó, dentro do I, né, do ambiental, na verdade, nós vamos ter todas as políticas de gestão ambiental, compromissos ambientais, pegada de carbono, né, a descarbonetização da produção, que está se usando esse termo agora, né, net zero, ou seja, carbono zero, né, não impactar, controlar as emissões atmosféricas, controlar os resíduos, controlar os efluentes líquidos, né, reduzir ao máximo o uso de recursos naturais, né, cuidar para não esgotar as matérias-primas naturais, né? Agora, por exemplo, está faltando vidro no mercado por falta de sílica, porque extraíram tanto que agora está faltando, né? Então, assim, isso já é uma ideia de que se as coisas não forem, né, não tem fim. Então, ou melhor, vai ter fim, né? É finita. Então, nós temos que cuidar. Dentro da questão social, a questão mais relacionada às pessoas, né? Existe uma frase que alguém disse sobre não importa mais apenas o lucro das organizações para os acionistas, e sim, né, adotar e incentivar trabalhar com todas as outras partes interessadas, principalmente as pessoas. Então, assim, que o meio econômico seria
ou melhor, que a parte econômica seria um meio para alcançar o bem-estar e a satisfação das necessidades das pessoas, que é o que realmente interessa. Né? Então, assim, pessoas, né? Pessoas sendo tratadas como pessoas, isso é uma das 11 tendências da sustentabilidade no futuro. Pessoas sendo tratadas como pessoas e não como recursos humanos. As pessoas não estão aqui para ajudar a conquistar valores cada vez mais expressivos para os acionistas. As pessoas têm que ser tratadas como pessoas. As coisas são para as pessoas, né? Então, diminuir desigualdades, trabalhar mais a inclusão e a diversidade, diminuir a pobreza, né? Projetos sociais para comunidades, projetos sociais para a sociedade como um todo. Isso tudo está dentro do S, né? Do ESG. É impressão, desculpa, eu vou te atrapalhar algumas vezes, tá? Não, Mas não não quero tem perder o problema. gancho. É Ótimo. impressão ou essa questão do social teve a amplitude do S ficou maior do que a gente tinha antes? Antes nós tínhamos muito voltado para direitos dos trabalhadores, para não E- ter trabalho infantil, não ter trabalho escravo, não ter Isso. discriminação, remuneração justa. Então eram mais focados assim naquelas coisas de direitos humanos, direitos humanos no trabalho, né? Essa era a visão maior da responsabilidade social. Então, isso é uma coisa que também, assim, cada vez mais nós temos, quando falando em sustentabilidade, isso já era em sustentabilidade e agora continua forte no ISD, né? Então, assim, ó, nós temos que combater a desigualdade social, nós temos que combater a pobreza, nós temos que combater a discriminação de gênero, né? A discriminação contra as mulheres, né? As piores formas de trabalho infantil. Então, as pessoas têm que realmente estar mais protegidas, mais cuidadas. Saúde e segurança do trabalho, isso é inquestionável, isso é inegociável. Todas as empresas têm que ter, tem que ser acidente zero. As pessoas não têm que deixar pedacinho na empresa porque gostam tanto da empresa, sabe? A gente usa isso na segurança, né? Eu gosto tanto da empresa que vou deixar um pedacinho meu lá. Não, que é isso? Né? Sai para trabalhar e volta intacto, volta sadio, volta com a cabeça boa e não estressado, brigando com todo mundo, sabe? É, é, a empresa tem que ser um lugar bom para se trabalhar. Então, esse social, ele está mais amplo. Ele pega, além da comunidade, pega a sociedade como um todo. Né? A O lei de proteção de consumidor. dados entra aqui também, né? Tô quieto. A lei de proteção de dados ela entra em termos de direitos, mas ela vai mais para a governança, porque é Ah, uma questão mais de sistema de gestão da empresa para proteger os dados sensíveis das pessoas. Né? certo. Então, claro, tudo está interligado, né? Nada é solto, mas em termos didáticos, para classificar assim, fica mais junto com o G. A governança, então, o que está incluído na governança? Conselhos de administração independentes e empoderados, né? Conselhos de administração com uma organização clara, com políticas anticorrupção, com declaração de não haver conflitos de interesse, né? Com pessoas de fora da empresa representadas no conselho de administração, com pessoas ligadas a minorias, né? Então, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de outra de uma digamos assim, uma posição social inferior que tenham galgado condições de estar lá, né? Pessoas do local onde a empresa está estabelecida, né? Então, um conselho de administração mais plural, mais atuante, né? E independente, né? Isso é importante também. Essa organização anticorrupção, antifraude, sistemas antifraude, plano de integridade das organizações, continuidade de negócios. Então, toda essa parte de cumprimento de legislação, né? Então, essa parte entra no compliance, né? Ou seja, Certo. atender a todas as legislações, não ter relações com pessoas expostas politicamente ou ter relações controladas com essas pessoas. Isso é a Eu, forma como a empresa vai gerir, né? E conseguir os seus resultados, conseguir implementar as ações para as outras letrinhas do ISD, né, na organização. E com isso entendi. ela vai ter melhores resultados de uma forma geral. Né? Me chama a atenção, talvez seja uma percepção, né? Mas assim, sempre que se falou em sustentabilidade, eu falo Brasil,
sempre teve um cunho mais ambiental, né? Sempre se falou mais sustentabilidade ambiental, né? O econômico e o social sempre foram assim algo mais externos, né? Que andaram mais na tangente, né? Você falando agora percebe-se claramente que tem vários argumentos, né, que levam a empresa sim querer esses critérios, né? Porque de uma forma geral, certamente ajudam na própria gestão da empresa, né? Então, Por falando isso, nisso, a pergunta é assim: o que impulsiona as empresas a adotarem os critérios de ESG? Porque a gente vê assim, Toqueto, na nossa. Bom, ok, você é de Porto Alegre, trabalha muito, né, na região sudeste, né? Então a gente sabe que São Paulo está estourando esse negócio, né? Que lá fora é uma onda que já começou há muito mais tempo, está muito mais evoluída, como em todos os assuntos, né? E que na nossa região a gente tem visto, tem conversado com as pessoas, que é um assunto que ele está por aí no ar, mas ninguém não, poucos já pegaram esse negócio e disseram, afinal, o que é isso, né? Então, o que tem levado as empresas, aonde ele tem surgido desta forma, a adotarem esses critérios? assim, ó, como eu falei, só a Bolsa de Valores já deu uma mexida, né, criando lá o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores, né, os fundos de investimento externos, mais voltados ainda na área financeira, na área econômica, estão procurando empresas com um desempenho ESG melhor, né, para investirem, para terem menos risco e, por consequência, mais garantia da aplicação dos seus recursos. Né? Por exemplo, existe uma pesquisa da PwC, que é a PricewaterhouseCoopers. Eles falam que em 2022, 77% dos investidores irão abandonar empresas que não tenham um comportamento adequado em ESG. Então, assim, essa parte externa é muito forte, né? Mas também, assim, aqui dentro, as grandes empresas, principalmente aquelas que têm assim, o quartel-general, que a gente chama, né? O headquarter, ou a matriz fora do país, que são grandes empresas multinacionais que atuam em vários países, eles já estão sofrendo as influências das diretrizes europeias que saíram antes, né, nessa linha do ESG, que tem a França, por exemplo, tem a questão da responsabilidade social muito forte, lá desde o tempo da queda da Bastilha. Então, essas coisas de direitos, isso vem há muito tempo impregnado, e a Europa puxa mais essa linha, né? Então, assim, a legislação ou as legislações europeias estão premiando empresas com bom desempenho e punindo empresas com mau desempenho em ESG. Isso está começando a fazer parte da pauta mundial, cada vez mais. Então, assim, investir numa empresa, imagina um grande fundo que investe numa empresa brasileira, que tem um impacto ambiental super negativo. Como fica a imagem dessa empresa? Né? As nossas instituições financeiras aqui no Brasil tem até se elas derem um grande financiamento para um projeto que der um impacto, um dano ambiental significativo, as próprias instituições financeiras são coparticipantes nessa responsabilidade. Elas deram dinheiro para isso acontecer. Como é que elas não olharam isso antes, não olharam melhor isso, né? Então, assim, existem várias chamadas, assim, né? Então, a questão do investimento externo, a questão dos consumidores, por exemplo, né? Hoje em dia, a geração Z, os millennials, eles estão cada vez mais de olho no desempenho das empresas. Essa gurizada que vem aí de 20, 30 anos, eles são investidores. Eles investem na bolsa, muitos deles. E eles vão investir aonde? Em empresas sustentáveis, que tenham a ver com os valores da geração deles. Então, a própria expectativa dos consumidores, principalmente jovens, que no futuro vão ser os dirigentes das empresas, eles têm isso mais no sangue. Essa inclusão, essa diversidade, esse respeito às diferenças, para eles é muito mais natural. E eles vão buscar empresas que sejam assim também. Então, as empresas têm que mostrar como é que elas são. Então, elas têm que ter ações efetivas nessa linha, para que eles sejam percebidas através dos seus relatórios de desempenho social, através da sua postura, através dos seus indicadores de desempenho. Elas têm que mostrar que elas realmente são
sustentáveis, ou ESG, ou confiáveis, né? Para que o próprio investidor faça o seu aporte, até a pessoa física, né? Não só, imagina os grandes fundos, né? Muito mais. Sim, E tem isso eu uma acho bem outra coisa assim, ó, importante que a você falou. visão, Isso já não te que você escuto de falou, novo. bem importante, né? Não, Por... Oi? Não está me ouvindo? eu acho que tu entrou para falar junto comigo Ah, e aí caiu de alguma forma. Então deixa e eu só terminar o raciocínio aqui. sim, claro. Então assim, ó, então, assim, essa pressão toda, né? E as empresas estão se dando conta de que elas realmente vão ter que fazer ações e mudar sua atuação para que sejam percebidas e que estejam dentro desse contexto todo de ESG, né? Então, cada vez mais as coisas vão ser vistas dessa forma, né? Perfeito, Toqueto. Escreve, escreve aí porque eu não estou te escutando. Vamos lá, agora vamos assim. Ah, ok, entendi. Então tá, por onde as empresas começam a implantar o ISD? Beleza. Bem, assim, ó, o que a gente tem orientado, né? É importante cada empresa saber em que momento, em que situação ela está em relação ao ISD, né? Ou seja, o que eu já tenho de práticas que são consideradas ISD. Existem vários e vários protocolos, né, que trabalham requisitos, tem normas que falam em requisitos de ISD, tem protocolos de associações, tem protocolos da Bolsa de Valores. Então, tem vários requisitos de ISD que são aplicados no mercado. Então, o mais importante que a empresa tem que fazer hoje é saber onde que ela se encontra. Pega um protocolo, por exemplo, a ISO 26000, é a norma de responsabilidade social, é um guia de implantação da responsabilidade social. Só que esse é o nome, responsabilidade social, mas ela trabalha comunidade, ela trabalha consumidores, ela trabalha práticas leais de operação, direitos humanos. Então, podemos considerar assim o melhor guia de ISD que a gente tem no mercado. Claro que ela tem um dos temas, por exemplo, é governança corporativa. Então, tem o G da governança. O outro tema é meio ambiente. Tem um outro tema que é comunidade, o outro tema que é práticas leais de operação, onde entra corrupção, etc. Então, esta é uma norma, né, um guia para a implantação de um sistema de gestão de sustentabilidade que pode ser utilizado como uma referência para fazer um grande diagnóstico, né? Então, começa por aí, onde eu estou. Porque as empresas já fazem muita coisa que pode ser, que é considerada ISD, mas Isso. elas não sabem disso. Elas sabem, não, isso aqui que eu faço é ambiental. Tá, ambiental é ISD. Isso aqui que eu faço o meu conselho de administração já está estabelecido. Então, tu já tem governança, né? Então, as minhas práticas sociais, eu já pago todos os salários em dia, eu já cumpro todas as legislações aplicáveis aos trabalhadores, eu tenho saúde e segurança do trabalho bem implementada, então tu já tem um monte de coisa ISD. Então, primeiro, um diagnóstico. E com um plano de ação rápido, né? Por exemplo, tem coisas que estão caindo de maduro, que falta pouquinho para ser implementado, então faz e já implementa. Então, um diagnóstico, um pequeno plano de ação, mas a partir do diagnóstico, a segunda etapa qual seria? Um planejamento. Aí sim, para onde a empresa quer ir? Quais são as suas diretrizes, né? Quais são as suas estratégias atuais? Então, vamos ver o que apareceu no diagnóstico, comparar com essas estratégias, conversar com a alta direção, fazer um exercício de planejamento a longo prazo para escolher quais as ações efetivas que vão ser feitas para melhorar o desempenho em ESG, né? Então, primeiro, se detecta a situação atual, depois se faz todo o planejamento e qual a etapa seguinte? Implementar efetivamente aquilo que foi decidido. Perfeito. Seja uma certificação no sistema B, por exemplo, as B Corp, né? São empresas que têm impactos positivos em relação às partes interessadas, né? Tem uma implantação da própria ISO 26000, que embora não seja certificável, é um guia de implantação da responsabilidade social e ou da sustentabilidade e ou do ISD nas organizações, né?
tem, por exemplo, investimento social privado bem estruturado, com início, meio e fim, monitoramento, né? Trabalhar direto em algumas comunidades, os projetos sociais. Então, tudo isso vai ser decidido em relação ao que a empresa tem de diretriz. Uma das coisas pelas quais a gente pode iniciar, e é um bom começo também, é fazer o engajamento das partes interessadas, né? Consequentemente, a materialidade, definir a materialidade da organização. Quais são os temas mais importantes? O que realmente interessa em relação ao negócio da empresa, ao ramo de negócio ao qual ela está associada? Isso tem alguns impactos inerentes ao ramo, ao negócio, né? Quais as diretrizes, quais as estratégias, o que se pode fazer? Então, quem são as partes interessadas mais sensíveis à atuação social da organização? Quais as mais, como é que a gente chama? As pertinentes ao negócio e à organização? Onde que ela está instalada? Né? População local, desenvolvimento da comunidade local, dos fornecedores locais, uso de mão de obra local. Isso tem um peso muito grande no desenvolvimento da comunidade. E isso é muito forte em ISD também. Então, fazer esse planejamento de tudo que pode ser implementado. E depois, completando aí o PDCA, que a gente chama, né? Como comunicar isso. Porque não adianta ter tudo isso se a gente não comunica, né? Um dos meios mais comuns de comunicação do desempenho socioambiental ou desempenho em ISD o relatório do GRI, né, que é o Global Reporting Initiative. É um modelo de relatório utilizado por muitas empresas, pelas maiores empresas, para fazer esse reporte da sua sustentabilidade ou da sua atuação. Então, com transparência, né, e com uma ferramenta adequada, pode-se fazer, então, essa comunicação às partes interessadas do seu desempenho, para que as outras empresas, para que as outras pessoas, para que os investidores, como nós falamos, né, para que os fornecedores, para que todos saibam como que a empresa se posta em relação às letrinhas aí, e aí ela vai ser reconhecida por isso, né, que é importantíssimo também. Né? Então, essa materialidade é uma das coisas assim mais importantes, porque é o que vai realmente priorizar as ações de acordo com aquilo que a empresa faz ou no meio que ela está inserida. Né? Eu ainda estou quieto, não? Não? Bom, ali tu escreveste como funciona a certificação. Isso. Né? A gente pode começar assim, ó, eu acho que não existe uma certificação ISD. A empresa pode fazer uma declaração, né? Ela assumir compromissos, certificar em normas certificáveis, né? Mas ela pode fazer assim, tem algumas empresas têm uma declaração, uma autodeclaração de atendimento a ISO 26000, por exemplo, né? Que é uma coisa que a empresa pode fazer. A gente tem uma metodologia para fazer isso, para fazer esse cálculo de percentual de atendimento, que pode ser utilizada também. Né? Então, são várias formas que a empresa... Mas eu acho que um bom relatório de sustentabilidade, mostrando tudo que a empresa faz, o que ela não faz ainda, o que ela se propõe a fazer, né? Para que no ano seguinte faça um novo relatório, atualize e mostre a evolução, isso é uma das formas mais importantes assim, de comunicar esse desempenho. Né? Algumas coisas, por exemplo, outras... Antes que tu pergunte... Tá muito interessante. Benefícios para as empresas. Bom, vamos lá então. O que uma empresa, né, que tem o ISD bem implementado, o que ela ganha com isso? Né? Primeiro, esse reconhecimento. Né? Reconhecimento do mercado, reconhecimento dos investidores. Né? Ela vai estar em total sintonia com a expectativa dessa geração nova que vem aí, né? Enquanto consumidores, enquanto investidores. Né? Imagina, a gente está partindo para um momento de compras sustentáveis. Eu vou comprar produtos de empresas que tenham um desempenho ISD melhor do que outras que não tenham. Né? Eu vou comprar de empresas que tenham um programa importante de diversidade. Eu vou comprar de empresas que tenham produtos à base de
matérias-primas recicláveis ou que não tenham afetado tanto o meio ambiente na sua extração, né? Eu vou comprar de empresas que tenham uma energia renovável e não mais à base de petróleo e com grandes emissões aí de gases do efeito estufa, por exemplo. Então, essa escolha, essa sintonia com a expectativa dos consumidores já é um grande benefício, né? Ser percebida como uma empresa apta para ser fornecedora, por exemplo, né? As grandes empresas querem trabalhar com empresas que tenham mais que tenham menos riscos para o contratante, né? Então, se a minha empresa já é uma fornecedora responsável, como eu chamo, é uma empresa responsável, ao ser fornecedora, ela vai levar essa responsabilidade junto e vai gerar benefícios para o cliente que está contratando e menos riscos também na sua cadeia de fornecimento. Aliás, cadeia de fornecimento é um tópico importantíssimo para ser visitado. Assim, ó, como está a sua cadeia de fornecimento? Como uma empresa quer ser sustentável se trabalha com fornecedores não sustentáveis, né? Isso é uma coisa que a gente faz também, um diagnóstico de quanto a gestão da cadeia de fornecedores está levando em consideração o ISD, né? Porque não adianta, se tu tem uma maçã podre lá na tua cesta de fornecedores, pode queimar a tua marca, a marca do teu cliente, e isso, qual é o preço, qual é o custo disso, né? Então, gestão de fornecedores, trabalhar com fornecedores sustentáveis. Então, ser sustentável para ser um fornecedor, gerir a sua cadeia de fornecedores para ser mais sustentável ainda para o seu cliente e para si mesmo, e assim por diante. Quanto mais a fundo nós vamos na cadeia de fornecedores, em termos de avaliação de sustentabilidade, de requisitos socioambientais, mais proteção nós temos para a nossa empresa, para a empresa dos nossos clientes e assim por diante em toda a cadeia de valor. Então, isso é um foco muito, muito, muito importante. O que mais em termos de benefícios, o que mais? Questão de desempenho financeiro, né? Se eu tenho menos risco, se eu tenho mais investimentos, se eu tenho pessoas trabalhando num ambiente melhor, pessoas felizes trabalhando, a minha produtividade vai ser maior, os meus resultados vão ser maiores. Todo mundo, isso se diz sempre, né? Desde o início lá da responsabilidade social da SA 8000 em 2013, eu acho que eu comecei, né? Que um ambiente de trabalho melhor, as pessoas trabalham mais felizes e a produtividade vai ser maior, a empresa vai ganhar mais dinheiro. Mas é verdade. Só que hoje em dia, as medições da felicidade no trabalho são diferentes. Hoje existem índices de felicidade no trabalho, né? Bem-estar no ambiente de trabalho. E é isso. Imagina uma pessoa trabalhando num local que cuida, com seus programas de benefícios, atinge toda a sua família, né? Que faz projetos sociais para jovens, mas primeiro valorize os jovens filhos dos funcionários e não o pessoal de fora, né? Que tenha uma remuneração adequada, que tenha uma jornada de trabalho adequada, que tenha um ambiente sadio, um ambiente não tóxico, né? Onde o supervisor é um parceiro para ajudar a crescer e não alguém que fica impedindo de crescer e fica molestando ainda o trabalhador para não subir, né? Onde não haja panelinha no dia a dia do trabalho. São empresas que as empresas podem melhorar muito o seu ambiente de trabalho com políticas, com práticas efetivas, né, de responsabilidade social ou de preocupação social ou de ESG. Então, muitas, muitas, muitas vantagens, né, além de valorização das ações, etc, etc. Né? Então, de novo, aqui, já que ele não me ouve, né, pessoal, Que eu vou mais, Fábio? escrever. Me direciona a outra pergunta. Vamos pensar assim, ó. O que mais? Aí, ó. Assim, ó, é um caminho sem volta, né? Assim, ó, Essa é uma pergunta cada importante. vez mais, ou tu é ISD ou tu vai ficar de fora. A tua empresa necessariamente tem que começar essa caminhada, porque é uma caminhada sem volta. Tudo vai ser feito com as empresas que têm um melhor desempenho ISD. Fornecedores, por exemplo, como é que tu vai buscar novos clientes se tu não tem
uma garantia ESG para oferecer para eles. Entre dois clientes que fornecem, né? Como é que se mede assim, o valor de uma empresa, né? Resumidamente falando, claro. Uma coisa é produtos e serviços de qualidade e excelência. Isso todo mundo pode ter igual. Todo mundo pode fazer o mesmo produto e prestar o mesmo serviço, né? Guardadas as devidas proporções, com a mesma qualidade. Qual é a outra parte? Experiência do cliente, atendimento ao cliente. Todo mundo pode atender bem o cliente. Então, produtos e serviços de excelência, atendimento de excelência. O que muda? Quem é a empresa que está fornecendo esse produto para ti, né? Então, como é que tu vai ver essa empresa? Qual é a reputação dela? Qual é o histórico dela? Qual é a atuação dela? Né? Qual é a perspectiva que ela tem de continuar prestando serviço ou vendendo produtos no mercado, né? Qual é a expectativa de longo prazo de vida dessa empresa? Vai depender da sua atuação ESG. A empresa que tem risco de fazer uma grande bobagem ambiental, ela vai ter um prejuízo ambiental violentíssimo e ela pode fechar. Então, tu tinha um fornecedor, tu não tem mais. Ele fechou porque tu não controlou a questão ambiental dele, a postura ambiental dele, né? Agora, empresas, quanto melhor a reputação, melhor a imagem, melhor que isso vai ser consequência da atuação ESG, né? Da governança, né? Uma governança séria, não se envolver em falcatruas, né? Trabalhar com empresas e pessoas que estejam de acordo com a legislação, pessoas honestas, pessoas éticas, né? Isso é que vai ser o grande diferencial das empresas, né? Eu faço o melhor tênis de corrida do mundo. Grande coisa. Tem 500 tênis de corrida muito bons. Um pouquinho menos, um pouquinho. Mas eu emprego criança para fazer o meu tênis. Vai para o inferno. Eu vou trabalhar com quem não faça isso, né? O produto é o mesmo. Eu vou trabalhar com empresa séria, que não use criança para fazer tênis, né? Como se costumava fazer no passado. Então, quem não tem, diga lá, escreve. Como ouviu? Que bom. Tem duas perguntas. Eu queria só... assim, o ESG não substituirá os ODS, tá? Essa é a pergunta do Nelson. ODS são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São grandes objetivos mundiais que a ONU, nas suas convenções aí, elaborou para a gente atingir um desenvolvimento sustentável. Então, todos são 17 indicadores, 169 metas, se eu não me engano. Cada indicador tem várias metas a serem cumpridas. São cumpridas por países, algumas coisas são direcionadas para os países, né? como criar, por exemplo, legislações e criar políticas públicas para atender, mas todas essas metas, elas têm todos os ODS têm algumas metas para as empresas fazerem, que é a forma com que elas podem contribuir para aquele ODS, por exemplo. Então, assim, um dos alvos do ESG é diminuir as desigualdades. Claro que isso é um ODS, diminuir as desigualdades. Eliminar a pobreza, eliminar a fome, né? Então, as práticas de ESG vão ajudar a que as empresas contribuam para atingir os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E com isso, todo mundo melhore, o planeta todo melhore, né? Mas o ESG são temas, temas que são tratados nas organizações, principalmente, para contribuir em atingir esses grandes objetivos. Acaba sendo, os ODS são os objetivos das ações que as empresas fazem, né? Por exemplo, tem um ODS que é mudanças climáticas. As organizações têm que fazer o máximo possível para reduzir a emissão de carbono, a descarbonificação que a gente falou, né? Da produção, das operações. Para quê? Para atingir aquele ODS lá na frente, né? Mas o ESG são temas a serem tratados, eles são colocados como o que as empresas devem fazer para atingir, né, aqueles objetivos finais. Mas não é a mesma coisa. Um trabalha para atingir o outro, digamos assim. O que a gente faz, né? Nós montamos essa parceria porque a gente achou coisas em comum, interesses em comum, capacidades em comuns. Então, a gente tem eu preciso fazer
uma questão, eu preciso tratar os resíduos da minha organização. A gente tem metodologias para fazer isso. Eu preciso fazer uma análise da gestão de fornecedores na minha organização com esse foco ESG. Né? O quanto de risco os meus fornecedores estão trazendo para a minha empresa. O que eu posso controlar a mais do que eu controlo. Então, a gente pode fazer um grande diagnóstico, elaborar um diagnóstico da situação atual. Como está hoje a minha gestão de fornecedores. E até assim, o que eu já fiz para grandes empresas, né? Elaborar um programa de gestão de fornecedores com o foco socioambiental, com o foco ESG. Então, incluir a sustentabilidade dentro da gestão de fornecedores. Existe uma norma, a ISO 20400, que ela fala em compras sustentáveis, que é incluir a sustentabilidade dentro da área de compras como um todo, e, por consequência, gestão de fornecedores também. Então, é mais um referencial que a gente pode fazer um diagnóstico, né, e apresentar plano de ação, planejamento, implementação das ações necessárias, em todas as consequências decorrentes desse diagnóstico. Né? Mas eu diria assim, eu acho que o carro-chefe hoje é o diagnóstico ESG. Começa por aí. Né? A gente vai olhar, inclusive, fornecedores dentro desse diagnóstico. E aí pode apresentar uma fotografia de como a gestão da organização hoje está tratando esses temas. O que ela já faz que não considera como ESG, o que ela considera, mas não está muito claro ou não está, digamos assim, corretamente analisado, né? E propor ações que façam que ela organize mais essa parte ESG. Né? Planejamento estratégico de sustentabilidade também, né? Parte desse diagnóstico ESG, e a partir daí a gente pode orientar, né? Para ajudar, na verdade, a organização a escolher o lado mais aplicável ao seu negócio, pegar o protocolo social mais adequado ao seu negócio. Né? Tem empresas que precisam de auditorias sociais dos seus clientes. A gente pode preparar a empresa para receber essas auditorias sociais. Né? Tem clientes que precisam auditar seus fornecedores, né, com esse... até o próprio Easy, né? O Easy tem um requisito lá, que é número de fornecedores críticos auditados pela organização. É um dos requisitos lá que faz parte do Easy, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores. Então, para saber isso, né, ou melhor, para atender esse requisito, tem que ter auditoria nos fornecedores. Né? Então, isso nós podemos fazer. Podemos fazer o estudo da materialidade, engajamento das partes interessadas. É muito importante, assim, quem são as partes interessadas, né? E quais são os seus interesses. Um dos princípios da responsabilidade social, da ISO 26000, é respeito ao interesse das partes interessadas. Quer dizer que tem que atender o interesse? Não, não precisa atender. Tu tem que respeitar, conhecer, analisar, né, e fazer o possível para atender as necessidades, claro, desde que sejam coerentes com as suas próprias necessidades, porque os acionistas também são partes interessadas, né? Também têm seus interesses. Sem dúvida. Então, essa grande organização dos interesses é o engajamento das partes interessadas ou dos stakeholders. Né? Fazer a materialidade é o que é importante para os stakeholders, o que é importante para a organização. Onde der no quadrante importante, prioridade de atuação. Perfeito. Né? Isso é a materialidade. Então, a gente faz isso também. A gente faz, por exemplo, relatório de desempenho social. Né? Então, reúne ao longo de todo um ano calendário, o que foi feito em relação a cada um desses temas importantes e relata isso de modo a mostrar para o mercado, para os investidores, para as partes interessadas em geral, qual é o desempenho da organização. Isso tem indicadores de desempenho, são aplicados nesse modelo GRI, que é o mais completo. Existem indicadores de desempenho para mostrar efetivamente o que a empresa faz, para medir a evolução de um ano para outro. Né? A gente faz isso também. Então, vários serviços nesse ponto de vista. Em relação a benefícios para quem exporta, assim,
Se aqui no Brasil é importante nós termos fornecedores qualificados, digamos assim, imaginem comprar de num país, comprar de um outro país, né? Ainda mais um país, são aqueles países de maiores riscos, né? Então, assim, o Brasil tem um risco grande de corrupção. Infelizmente, nós somos vistos lá fora, né, com um país que está numa insegurança jurídica, né, numa onda de extrema corrupção, né, numa instabilidade total. Então, o que, que as empresas que nossos clientes, o que, que nós temos que fazer para conseguir exportar nossos produtos? Mostrar que, apesar de estarmos num país com este contexto desfavorável, né, a nossa empresa atua de forma correta. Então, ela tem ISD, ela tem governança corporativa forte, ela atende, né, ela tem alguns pactos, algumas declarações, alguns princípios, né, por exemplo, ela é signatária do Pacto Social, ela é uma empresa B, ela é uma empresa que faz uma gestão da sua cadeia de fornecedores e publica isso fortemente lá no seu relatório de desempenho socioambiental. Então, antigamente era assim, né? A SA 8000 era assim, produz na China, mas não tem trabalho infantil, não tem aquela supressão total de direitos que era há muito tempo atrás. Não quer dizer que tenha terminado, mas com certeza evoluiu bastante, né? Então, hoje em dia, é assim, embora esteja no Brasil, não tem corrupção, paga todos os impostos e é uma empresa idônea, é uma empresa séria, tem ética, não tem no seu passado aí passivos sociais, né? Passivos ambientais. Então, infelizmente, nós temos que demonstrar, né, que nós somos bons, mesmo sendo bons, né? Nós temos que demonstrar para os nossos clientes do exterior que eles podem comprar de nós com confiança de que não vão ter o seu nome associados, né, a questões né, que desprestigiam, vamos trocar o termo que faltou aqui, que desprestigiam a sua marca, né? Isso é fundamental. Então, quem é bem reconhecido como empresa ESG abre portas, né? Tu já está pronto, né, para ser um fornecedor confiável sem ter que passar por nenhuma implantação de nada. Tu já está pronto, tu já é, né? E isso eu acho que talvez um dos maiores benefícios. Tu pode relacionar com qualquer grande empresa, tu sai na frente dos outros que estão começando, que não são ainda, ou pior ainda, que não são porque não podem ser, né? Então, é muito forte isso. Entendi. Bem, o que eu pretendo agora, Toqueto? Me ouve no WhatsApp. Eu escrevi aqui, ó. Vamos tentar ver se ele vai conseguir nos ouvir, né? Uma pena a gente não conseguir fazer esse papo ao vivo, né? Por mímica. Mas assim, o que a gente percebeu, né? E eu queria só corroborar com aquilo que o Toqueto falou ao longo, né, dessa conversa. A gente que trabalha com isso há muito tempo, né, no passado, achava um absurdo quando se falava, mas as pessoas vão consumir desse jeito, vão preferir marcas sustentáveis e tudo mais. Gente, isso é uma realidade já. Certamente quem tem filhos na casa dos 20 anos vivencia isso. Essa turma já está na Bolsa de Valores, eles já compram e vendem ações, eles já têm conceitos formados sobre o que é o certo, o que é o errado. E eles estão muito ligados a essas questões que o Toqueto acabou de falar sobre a sustentabilidade, sobre o ser correto, sobre o ser ético, sobre o respeitar os direitos, sobre não admitir a desigualdade racial, de gênero, né? Isso é uma conversa que não é mais permitida dentro das casas, né? E então a gente percebe que sim, estamos evoluindo como humanidade, né? E o SD certamente é uma ferramenta que está nos levando a encarar isso. E certamente a pandemia deu um apoio grande para isso, né? Porque a gente sente que esses assuntos tomaram força, né? Passada o impacto que nós tivemos nas nossas vidas por conta do Covid, né? Então, assim,
sim, isso é uma realidade, está chegando na nossa região, um pouco mais forte, as empresas têm falado muito sobre isso, e a gente fez essa parceria com o Toqueto, né, global falando, porque nós sentimos justamente essa experiência, né? A gente sempre preza muito, né, pela parceria com pessoas que realmente conheçam o tema e que a gente possa realmente atingir os objetivos daqueles que se desejam, né? Então a gente sente nessa experiência do Toqueto esse grande diferencial para se fazer isso. Importante a gente dizer assim que a gente percebeu, conversamos com algumas empresas já que têm assumido publicamente, né? A gente pode falar que a gente viu recentemente a Randon foi ao público, né? E divulgou, né? Colocou lá quais são os seus pilares da sustentabilidade, né? E se vocês olharem lá no que foi dito na live que eles colocaram, a gente vai ver sobre a desigualdade na questão de gênero, né? Das mulheres assumirem mais liderança dentro da empresa, resíduo zero em aterro, fazer um reuso total de efluentes. Então, é tudo isso, certo? Que as empresas certamente já têm algum caminho, está trilhando, está buscando fazer. Então, o nosso desejo, né, é que com esse bate-papo, né, a gente possa ter tirado um pouquinho da fumaça, né, que tem por trás esse tema do ESG, dizer que nós estamos à disposição para conversar sobre isso a qualquer momento. Agradecer muito a todos que estiverem aí. Sim, Toqueto, certamente agora eu vou chamá-lo, então, para que ele possa se despedir da gente, ok? Lembrando que eu vou deixar essa live salva depois no nosso canal, também no YouTube, e a gente vai deixar disponível no Instagram para vocês poderem acompanhar com mais tempo quando vocês estiverem, enfim, em outro momento e possam aí colocar mais tempo. Então, Toqueto, a palavra é contigo. Pode falar. Posso falar? Pode. Oi, pessoal. Então, assim, ó, eu quero agradecer a vocês por terem participado e desculpem e por terem entendido esse nosso problema técnico aí. Mas é importante que vocês estão me escutando a Fábio, e eu é que não consigo falar com a Fábio. Então, na próxima, a gente vai ver o que aconteceu aí. Acho que a gente vai fazer um novo vídeo aí, qualquer hora dessas, né, para poder aumentar a abrangência desse. Mas, assim, acho que a mensagem foi passada. Assim, ó, ESG é o que nós temos de mais moderno, né? Seja coisas do passado, né, que mudaram de nome, mas eu acho que tem o seu momento de motivação, de sacudida, como eu falei no início. As empresas têm que se dar conta de que cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, principalmente, né, é uma coisa que não tem fim, daqui para frente vai ser cada vez mais importante, e quem estiver preparado, né, quem estiver já falando a mesma linguagem que os grandes clientes, os grandes investidores, vai sair na frente e vai ter maiores benefícios. Mas não só pelas empresas que eu penso isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso pela população, por todo mundo. Eu acho que pessoas sendo tratadas como pessoas. Eu acho que isso é uma tendência das mais importantes, né? Respeito, cuidado, diminuição das diferenças, condições de emprego, condições de trabalho, condições de que as pessoas possam efetivamente ter uma vida melhor, ter sei lá, mudar isso, sabe? A gente tem que sair dessa diferença tão grande. Não pode ter tanta gente pobre e não pode ter tanta gente com muito. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para equalizar isso aí. Mas tem que ser alguma coisa natural, alguma coisa que seja boa para todo mundo, e as empresas são o grande caminho para multiplicar isso de uma forma mais rápida. Porque, queira ou não, o governo não tem condições de fazer isso. Os governos, né? Estadual, municipal e federal, por mais que queiram, por mais que tenham políticas, a abrangência, tem um status quo ainda de deixar as pessoas pobres, né? Continuando pobres. Eu acho que nós temos que mudar isso. As grandes empresas, as empresas
sérias, as empresas que querem fazer a diferença, vão ter a sua parte nessa transformação. E eu acho que a gente que tem a parte técnica de como fazer isso, né? Nós temos que procurar ajudar as empresas a utilizarem os seus recursos da melhor forma para que tenham o melhor resultado, o melhor impacto positivo nas partes interessadas, principalmente as menos favorecidas, né? As que estão em maior dificuldade. Então, acho que nós todos temos que trabalhar em direção a isso. Então, tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente pensa fazer, tem intenções de fazer, é por um bem maior, né? Então, divulguem essas coisas, por favor, assim, ó, sejam multiplicadores disso. Quanto mais se falar nisso, mais vai ser levado em consideração e mais resultado positivo vai ter. Então, sejamos multiplicadores dessa ideia, né? E, claro, o que precisarem da gente aí, estamos à disposição, né? Vai ser um prazer aí poder ajudar e tirar dúvidas. Também, acho que a Fábio já deve ter falado, mas a gente está aberto aí a perguntas, questionamentos a qualquer momento, sem problema nenhum. Então, muito obrigado. Tudo de bom para todos e estamos à disposição. Fábio, muito obrigado também. Depois a gente fala para ver o que aconteceu aí, nesse som que a gente não se escuta. Tá Valeu. certo. Obrigado, Então. pessoal. Obrigada, Toqueto. Obrigada a todos, então. E nós vamos deixar essa live salva. E, de novo, né, caso tenham qualquer dúvida, entrem em contato conosco. E já convidando também para a nossa próxima live, nós vamos divulgar amanhã, nós vamos falar sobre os inventários de gases do efeito estufa. Então, assim, fiquem ligados, porque é outro tema que está conectado com esse, e nós vamos estar falando já daqui a 15 dias, então, certo? Muito obrigada, um grande abraço a todos.